Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Talvez uma das crises mais tensas, complexas, pelas quais o mundo em geral e o mundo evangélico não está a parte dele, uma das crises que o mundo evangélico tem passado nos últimos anos, nas últimas décadas, seja uma crise epistemológica. Uma crise do em que consiste o conhecimento, qual a sua fonte ou origem, bem como qual a sua autoridade final sobre aqueles que detêm esse conhecimento. Não são poucas as propostas epistemológicas. Você pode ser muito pragmático, acreditando que aquilo que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que resolve algo da sua vida num determinado momento, é, portanto, a verdade naquela questão, naquele momento, naquela circunstância. Talvez você possa ser relativista, acreditando que realmente não existem pontos fixos de validação ou avaliação de determinados conceitos ou circunstâncias, e que então cada circunstância, ou cada contexto, cada realidade determina a verdade a ser usada para resolver algo ou para te orientar em algo. Talvez você seja subjetivista ou extremamente experiencialista, acreditando que a verdade está em você e a maneira como você lida com a circunstância então é válida porque afinal de contas você é o único capaz de lidar com aquilo, então você leva em conta as suas próprias ideias, suas próprias vontades, propósitos e por aí vai. Talvez você seja daqueles que acredita que verdade é aquilo que corresponde à realidade. Portanto, aquilo que você apalpa, aquilo que você vê, aquilo que manifesta-se para você é a verdade. E tudo que transcende aquele momento, tudo que vai além daquela circunstância não é verdade. Talvez seja em outro momento, em outra circunstância, em outro contexto, mas não naquele momento especificamente. E parece que toda essa enxurrada de possibilidades do conhecimento tem levado a igreja a cada vez mais a rejeitar, talvez algumas pessoas parando no meio do caminho, suspeitar da autoridade e da suficiência das Escrituras na definição de suas convicções, bem como de sua prática de vida, seja na sua moralidade, seja no seu próprio ministério. Onde pessoas já não olham com tanta satisfação ou com tanto contentamento para aquilo que a Bíblia diz como sendo verdade final. Não apenas um relato histórico, como a história que Deus está contando e a deixou narrada para nós na Escritura Sagrada. E depois de Pedro ter contado uma experiência muito singular, da perspectiva de alguns muito surreal, onde rostos ficaram transfigurados, onde pessoas que já haviam morrido no passado voltaram e se manifestaram visivelmente no alto de um monte, Pedro se volta para a Escritura Sagrada para afirmar a autoridade que ela tem para dar sequência ou levar adiante a revelação de Deus. Experiências reais do passado demonstradas ou confirmadas pela Escritura Sagrada. Então abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1. O parágrafo maior é 16 a 21, eu lerei, embora hoje seja apenas do 19 ao 21 que eu trabalharei. De que maneira a bibliologia de Pedro, obviamente inspirada pelo próprio Deus, sustentaria aqueles crentes para que, lembrados do que Pedro desejava ensinar-lhes, eles pudessem então ter plena segurança que aquilo que Deus revelou lá atrás, aquilo que Deus vem revelando ao longo de toda a história, é confirmada ou é registrada pela própria palavra de Deus. Isso então ajudaria aqueles cristãos a lidarem com os falsos mestres, uma vez que é exatamente o próximo assunto no capítulo 2. Quando eles lidariam com esses falsos mestres, não com base em opiniões próprias, não com base em experiências próprias, de fábulas, mitos, coisas engenhosamente inventadas, mas a partir especificamente da Escritura Sagrada. 2 Pedro 1,16.
Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Alguns versos importantes aqui que são chaves para o nosso entendimento desse verso 19 ao 21. Primeiramente, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Embora o desejo de Pedro fosse de relembrar os crentes de algumas verdades, Pedro já estava certo de que eles estavam muito bem fundamentados e confirmados nessa verdade. Mas ele vai dizer que a lembrança nunca é demais, especialmente num contexto de perseguição do cristianismo e do questionamento da legitimidade desse cristianismo. Ou seja, se você não estiver muito bem fundamentado na verdade, em pouco tempo você próprio cederá aos questionamentos daqueles que te acusam ou daqueles que te atacam. É como se eles fossem capazes de resistir aos ataques externos dos pagãos, do Império Romano ou dos próprios judeus, na medida em que estivessem muito bem fortalecidos nessa verdade. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Então eu quero relembrar vocês daquilo que já ensinamos, mas daquilo que nós mesmos presenciamos. Não de algo que inventamos, não de algo que divagamos, mas daquilo que o próprio Deus nos permitiu ser testemunhas, visualizando, experimentando a manifestação, ainda que numa pequenina escala, do reino de Deus. E então, verso 19. Temos assim, então, tanto mais confirmada a palavra profética. Como é que Pedro amarra ensino, experiência e palavra de Deus? Embora a experiência dele tenha sido real, embora a experiência dele seja contada aqui, bem como por Mateus, no finzinho do capítulo 16 e 17, a experiência dele, aquilo que Deus o permitiu ter, era uma demonstração da validade ou da veracidade bíblica. Não atribuía autoridade à revelação de Deus. Ela muito bem exemplificava ou demonstrava a verdade de Deus. Então, embora a experiência tenha sido real, ela agora é demonstrada ou comprovada pela própria Escritura Sagrada. Que na teologia aqui de Pedro, ele voltará a dizer isso no capítulo 3, aqui da sua segunda carta, que a palavra de Deus é autoritativa. Ela é a verdade final sobre absolutamente todas as coisas que ela se propõe a dizer. E aqui nesses versos, 19 ao 21, ele lidará com 3 dos conceitos mais fundamentais da bibliologia, que são revelação, inspiração e iluminação. Então a bibliologia de Pedro é de que a autoridade final sobre aquilo que cremos e como devemos viver como cristãos é exatamente o texto que foi inspirado por Deus, que vem sendo revelado ou que vem sendo manifesto desde os tempos passados. Pedro disse isso em 1 Pedro 1, quando ele fala dos profetas, também lá do Antigo Testamento, que ficavam inquirindo, indagando, questionando em que circunstâncias se cumpririam os sofrimentos e a redenção no Filho de Deus. Por isso que ele vai dizer então, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E a ideia aqui de confirmada é alguma coisa sobre a qual você pode construir tanto suas expectativas quanto suas certezas, porque aquele fundamento ele não se abala, ele não se move. É usado num sentido figurado, obviamente,
como se fosse o alicerce a partir do qual uma casa é construída. E o que dá sustentação à casa não são as paredes em si, mas o alicerce que a fundamenta ali embaixo. Ou seja, vocês fazem muito bem em atender essa palavra, que é o fundamento último das suas vidas. Que é o fundamento último ou o alicerce final das suas convicções. Tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. É interessante o termo usado aqui por Pedro, que essa ideia de atender não é simplesmente de ouvir e se sujeitar a algo, mas o de manter fixa a sua visão em algo, porque é aquele algo que te norteará por todo sempre. Era um termo usado na navegação, quando os marinheiros, então, tinham um ponto fixo no qual prestavam atenção todo momento, se guiavam por algo, porque se eles perdessem de vista aquele ponto, eles se perderiam na sua navegação, levariam o barquinho para outro lugar. Vocês fazem muito bem em ter na palavra profética, e aqui de alguma forma Pedro sintetiza a palavra de Deus no seu aspecto profético, vocês fazem muito bem em ter a palavra de Deus como ponto fixo. Porque se vocês colocarem os olhos em tantas outras coisas, se vocês atentarem para tantas outras ideias, o contexto vai dizer que vocês certamente se perderão como os falsos mestres. E é importante isso daqui no contexto de heresia da década de 60, ali do primeiro século, porque todos aqueles hereges, eles apelavam a uma autoridade doutrinária contrária à palavra de Deus, paralela à palavra de Deus. É daí que vem o movimento gnóstico, de um pensamento elevado, é daí que vem as seitas heréticas, as heresias ali dos primeiros séculos, tentando se basear em pontos fixos distintos da palavra de Deus. E quando você pega uma turma que tem postado das suas próprias pregações no Facebook, especialmente essa geração coach, tá? É impressionante como aquilo que eles falam não tem absolutamente nenhum fundamento doutrinário, bíblico. São até ideias muito legais sobre Deus, que seriam sensacionais se a Bíblia tivesse dito sobre, mas não disse. E aquilo não encontra respaldo escriturístico. É o Deus que não predestina, mas é o Deus que simplesmente te dá a possibilidade, a borracha para apagar o que ele escreveu a lápis. Já deve ter visto isso. Deus escreve a lápis, mas quem tem a borracha das decisões é você. Cara, que borracha do inferno é essa, capaz de apagar o que Deus escreveu? Entendeu? Cara, talvez seja uma ideia sensacional, que mexe com o coração, que motiva a pessoa, mas não é aquela para a qual temos que estar atentos. Porque ela não tem absolutamente nada a ver com a palavra profética. E a expressão aqui, palavra profética, e posteriormente ele vai dizer nenhuma profecia, lida com a palavra de Deus que está vindo desde o Antigo Testamento. Ou seja, aquilo que Deus está revelando desde lá de trás. E quando nós chegarmos no capítulo 3 de Pedro aqui, ele vai falar que os textos de Paulo estão na mesma autoridade desses profetas. Textos, inclusive, que Paulo menciona Lucas, então isso coloca os textos de Lucas conjuntamente. Ou seja, esses são os parâmetros fixos, os lançados pelo próprio Deus, não as bobagens que até gostaríamos de pensar. E queridos, não pensem que vocês não se sentirão tentados em algum momento no seu ministério, no seu ensino bíblico, abrir mão da verdade do Evangelho. E aqui, graças ao bom Deus, eu posso dizer que por mais de 50 anos, o SBPV tem se mantido fiel a uma doutrina ortodoxa, a uma doutrina dentro da tradição reformada, nas suas crenças da verdade das Escrituras como inspirada, revelada, autoritativa, Antigo e Novo Testamento. Vocês se sentirão tentados, porque alguns desses que estão no Facebook são ex-alunos nossos. Eu não diria para a nossa vergonha, para a vergonha dele próprio, porque ensinado ele foi. Mas é uma questão de o compromisso que você mantém com a revelação bíblica.
não o que você quer achar do texto bíblico, ou a ideia mirabolante de um Deus que só existe na sua cabeça, que você quer apresentar para pessoas que estão sedentas de automotivação ou autorredenção. Vocês fazem bem em atender esta palavra e mantê-la como fixa nas suas mentes, porque é ela que norteia, ela que dá o rumo, ela que é o prumo das vidas de vocês. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso ou em vosso coração. Aqui a ideia é de uma luz que prenuncia a chegada de algo maior lá na frente. É como, por exemplo, você tem na virada, você tem a lua, e aí na virada da noite para o dia, aquela luz do sol que começa a raiar no horizonte, já é o sol, embora você ainda não veja, mas aquela luz que vai raiando até que chegue o sol por completo e ilumine absolutamente tudo. Isso é o que o Antigo Testamento fez. Ele veio raiando uma luz, apontando a chegada de um sol. E quando esse sol chegou, essa luz completa, essa luz perfeita, ela preencheu totalmente o coração daqueles crentes. Aqui no caso, a revelação bíblica, aquele conceito que nós desenvolvemos da revelação progressiva, que aliás é um dos mais fundamentais. Em que consiste a revelação progressiva? Não quer dizer que Deus lida com a história à medida que ela acontece ou define o seu próximo passo em função do anterior. Mas que, embora Deus tenha toda essa verdade já pré-estabelecida ou decretada, ela é dada à medida em que o povo de Deus se vê desafiado em lidar com questões desse Deus que revelou a sua vontade até aquele ponto, para então saber como reagir diante do seu Senhor, ou saber como reagir diante dessa demanda que Deus dá ao seu povo. Deus poderia ter dado absolutamente tudo em Gênesis para Adão, e ter até lhe ensinado a ler todo aquele livro que já estaria pronto. E talvez muita coisa seria diferente, mas não é assim que Deus trabalha. Deus já tem decretado o fim de todas as coisas, mas Ele conduz o seu povo em fé e independência até aquele ponto final. E a sua revelação nos traz o conhecimento da sua vontade. Nós temos um tremendo de um privilégio, certamente, que nós já temos toda essa revelação à nossa disposição. Isso não te torna mais responsável do que a geração passada, tá bom? Isso não te torna mais responsável que a turma do Antigo Testamento. Não pense assim. Porque o que te traz responsabilidade não é a quantidade de informação que você tem, mas a fidelidade requerida em cada uma das informações. Você não tem mais responsabilidade que um filho de Deus do Antigo Testamento, porque ele deveria agir com fidelidade diante do que lhe foi revelado. Então, se você tem um todo, a mesma fidelidade é requerida de você, como era requerida de Pedro, como era requerida de Israel, no caso, no deserto, ou seja lá onde for. Então, essa luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Sabendo primeiramente, ou antes de tudo isso, que nenhuma profecia da Escritura provém, ou foi dada, foi causada, originada, de particular elucidação. E é interessante aqui a linguagem de Pedro, porque ele está imaginando, talvez, corações obscurecidos, mentes ainda com alguma perturbação, com não muita clareza da totalidade da revelação de Deus. Isso era real lá atrás, isso poderia ser real naquele momento. Quando ele vai dizer que nenhuma profecia vem de luz própria, ou nenhuma profecia vem de entendimento próprio, ou clareza própria de mente. Ou seja, a capacidade na compreensão da revelação de Deus não está no indivíduo que a compreende. Porque não é um exercício exclusivamente humano. Não é uma responsabilidade estritamente pessoal. Porque nenhum de nós causou esta palavra, nenhum de nós causou esta revelação. Por isso que é impossível a cada um de nós a compreensão por nós mesmos. Embora a ênfase aqui de
de Pedro seja a da origem da palavra de Deus, a origem da revelação, pela terminologia usada aqui, ele está preocupado também em apontar quem é aquele que dá o entendimento da revelação. E você vai ver no capítulo 2, concordando muito com Judas, que os falsos mestres são brutos sem razão, pessoas sem entendimento, que até naquelas coisas que deveriam ser capazes de entender com uma simples mente humana, até nessas coisas corrompem. Ou seja, a revelação bíblica não é entendida simplesmente porque você domina uma gramática ou você domina uma língua. E eu te diria o seguinte, vocês que amam a exegese a minha semelhança, cuidado para não achar que entendimento da Bíblia passa exclusivamente pelo domínio das línguas originais. Elas são importantes, mas elas não são suficientes. Porque você não está lidando simplesmente com sujeito, verbo, predicado. Você não está lidando simplesmente com declinações, tempos verbais, graus ou pessoas. Você está lidando com Deus que se revela. E que revestiu esse texto de vida e autoridade. E que talvez o liberal seja muito melhor do que você na exegese, na manuscriptologia, em todas as outras ciências do texto. Mas ele não entendeu e ele nem crê no Deus que revela isso. E na autoridade que esse texto tem sobre a vida dele. Então, cuidado para não reduzir entendimento bíblico ao simples domínio da gramática. Porque a sua interpretação, o seu entendimento do texto não vem de você mesmo. Acredite nisso. Isso faz com que nós sejamos muito humildes no trato do texto bíblico. Você pode ter livro escrito na área de exegese ou hermenêutica. O simples emprego das regras não é suficiente para o entendimento do texto. Há uma dimensão sobrenatural e espiritual no texto, que é o de ser revelado pelo próprio Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Interessante a dupla negativa aqui de Pedro. Nunca, jamais. E a ideia é como se Pedro tivesse contemplado o todo da história da revelação e dissesse, não, nunca, de forma alguma, hipótese alguma, olhando para tudo isso, nunca uma profecia foi dada por vontade humana. Você já percebeu que essa ideia de vontade humana, ou sangue, ou carne, são frequentemente usadas num sentido negativo para tirar toda e qualquer autoridade e suficiência do indivíduo e colocar em Deus? Lembra que nenhum de nós nasceu do sangue ou vontade humana? Assim como a palavra ou a profecia não foi dada por vontade humana. Na verdade, se você fosse escrever a Bíblia, eu tenho certeza que você a escreveria de uma forma bem diferente do que está e muito parecida com o que eu escreveria. Extremamente favorável a mim. Você concorda que a Bíblia é antipática? Que ela não é politicamente correta? Que ela lida com realidades com as quais nós não gostamos de lidar e mexe com as nossas vidas de uma forma que não estamos dispostos a ceder? É por isso que cresce o movimento do eu não leio mais assim a Bíblia. Olha, eu já não percebo mais as coisas como eu percebia antigamente. Olha, mas isso é uma questão simplesmente cultural. Por quê? Porque se ela fosse produto da vontade humana, ela lidaria com todas as conveniências com as quais estamos realmente interessados. Acredite, a nossa maior dificuldade em viver a Bíblia é uma crise de autoridade que nós julgamos que essa Bíblia não tem sobre nós. Pare para pensar um pouco. A parte que você da Bíblia que você verdadeiramente vive é aquela que você acredita. E tantas outras que você não pratica, talvez você ainda esteja em crise de autoridade. Se ela realmente sabe com o que ela está lidando. Porque se fosse fruto da vontade humana, ela não seria antipática do jeito que ela é. Ela não seria contra nós como ela é. Estou falando de uma vontade humana, de uma perspectiva humana. E é isso que Pedro está dizendo. Nenhuma profecia, e entenda que profecia não simplesmente literatura apocalíptica ou profética, tá? Entenda o todo da Escritura Sagrada. Nada do que foi revelado foi dado por vontade humana. Mas homens, há uma crítica textual, esse não é meu ponto, embora eu acho que não precisaríamos ter aqui o termo santos,
Tá? Entretanto, homens falaram da parte de Deus, em nome de Deus. E aqui está uma boa resolução que vai te ajudar muito diante de um ceticismo cada vez mais crescente entre cristãos, sobretudo universitários, quanto à origem humana da Escritura Sagrada. Mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, mas não apenas. Realmente foi escrito por pessoas, e não há problema nenhum nisso. Dá para você demonstrar a origem humana das Escrituras, em termos da sua escrita, de diversas formas, por diversos textos. Mas Pedro vai dizer que eles falaram da parte de Deus. Isso é 2 Timóteo capítulo 3, que aliás Pedro conhecia 2 Timóteo. É um texto que nasce junto ali, muito perto um do outro. E que pelo conteúdo que Pedro dirá de 2 Pedro 3, eu creio que ele teve contato com a bibliologia de Paulo. Quando, por exemplo, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E você sabe que inspirada ali é soprada, causada, proveniente, originada em Deus. Então não há um problema que ela seja um livro escrito por pessoas. O problema é ser um livro estritamente ou unicamente humano. E Pedro vai dizer, isso veio da parte de Deus. Eles falaram da parte de Deus. E esse é o significado básico de revelação. Numa frase, é o descortinar do caráter e desígnios de Deus. Inspiração, o registro fiel da revelação. Eles falaram da parte de Deus, mas foram movidos pelo Espírito Santo. É interessante que, de novo, a linguagem náutica está presente aqui. Esse termo movidos foi usado, por exemplo, por Lucas em Atos para falar que um navio que ele e Paulo estavam foi movido pelo vento para uma determinada direção. Foi carregado literalmente, foi empurrado. E a ênfase aqui é na causa. O Espírito é quem move, ainda que as pessoas sejam movidas. A ênfase não está nos indivíduos em si, que foram movidos, mas naquele que os moveu, no caso, o Espírito Santo. Como o próprio Lucas vai dizer lá em Atos capítulo 28, que o Espírito de Deus falou por meio de Isaías. Pedro já havia dito em 1 Pedro 1, que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, falou por intermédio dos profetas. Então a nossa grande tensão, ou talvez o nosso grande desafio, seja entender a dupla natureza das Escrituras, sua natureza divina e sua natureza humana. E é com isso basicamente que Pedro está lidando. É o Espírito quem ilumina, é Deus quem revela e é o Espírito quem inspira. E eu encerro com o desafio que eu comecei na mensagem passada, quando eu disse que seus conceitos ou fundamentos cristológicos e bibliológicos são os mais essenciais de toda a sua vida e ministério, inclusive para te livrar do pragmatismo ministerial, que é o que a gente vai mais ver acontecendo hoje com a igreja. Pessoas que adotam práticas ministeriais equivocadas, contrárias à palavra de Deus, que pervertem a natureza espiritual da igreja e a tornam simplesmente uma ONG, uma associação ou qualquer outra coisa menos igreja. Púlpitos que cedem seu espaço para mensagens motivacionais, de coaching, dar um up na galera, mas que não tem nada de autoridade naquilo que é pregado da palavra de Deus. Então tenha na Bíblia, na nossa mensagem hoje aqui, tenha na Escritura o fundamento último, inclusive do seu ministério. Tenha fidelidade escriturística, mas tenha também sensibilidade contextual ou cultural. Seja sensível ao contexto. Seja sensível à cultura, isso é fundamental, mas sem perder a fidelidade bíblica. Isso na sua vida, isso no seu ministério e em todo o restante. Vamos orar? Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra e pelo privilégio que temos de, no nosso país, a estudá-la com liberdade, a possibilidade aqui com os meus irmãos, estudá-la com profundidade no contexto do seminário. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, que é aquele por meio
que por meio da palavra trabalha nas nossas vidas. Por isso queremos ser sensíveis a Ele também. Para que no dia de hoje, Senhor, muito mais do que lidar com versos, muito mais do que lidar com gramáticas, entendamos que estamos lidando com a Tua revelação. Estamos lidando com o descortinar do Teu caráter e desígnio. E que diante dessa revelação, ó Deus, tremamos e confiemos. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.